noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tem lugar para todos, podem sentar. Hoje, então, você chegou aqui com frio. Essa galera aqui já animou você, né? Já sentimos o fogo do Espírito Santo nessa animação, nesse canto. Vai acalmando nossa alma, vai esquentando nosso coração, que chega aqui às vezes gelado, com frio, né? Não só esse frio físico, mas às vezes nosso coração mesmo está gelado, quebrantado, mas quando a gente reza juntos, como a Juliana partilhou aqui na frente agora, quando nós rezamos juntos em comunidade, tudo fica diferente. Tudo se renova, né? O Espírito Santo, ele é novo a todo momento, né? Então, seja muito bem-vindo aqui na comunidade Água Viva. Quem está aqui pela primeira vez, levanta sua mão para nós conhecer você. Olha aí, vamos saber o nome dessa galera aí, então. Seu nome? Isabela. Quem mais? Sara, seja bem-vinda. Fábio. Jaqueline. Mais um nenê ali, né? Como é que é? Theo. Sejam muito bem-vindos. E a Saila Felícia. Como? Saila Felícia. Então sejam muito bem-vindos aqui, tá? Você que trouxe sua Bíblia, pega sua Bíblia lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, versículo 24. Mateus 13, 24. Hoje o nosso encontro Água Viva, o nosso tema de hoje é famílias. Que bom que você veio aqui, porque todos nós temos famílias, né? Todos nós nascemos de alguma família. Às vezes nasceu e a mãe doou você, mas doou também para alguém que tem uma família e você foi criado por uma família, né? Então, seja muito bem-vindo, você que tem família, você que está aqui hoje. Nós vamos falar um pouco de casais. Que bom que tem jovens aqui que também ainda não casaram, mas que querem casar, que também vai nos ajudar muito também nessa noite, essa palavra que o Senhor nos traz hoje. Que não seja eu falando aqui, mas seja a vontade de Deus para cada um de nós, amém? Então vamos lá, Mateus 13, versículo 24. Na minha Bíblia o título é O Joio. Na sua também? O trigo e o joio. Então vamos lá. Diz assim: Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, essa palavra de hoje, né, que o Espírito Santo nos ajude a entender o que o Senhor quer nos falar hoje com essa palavra. É uma palavra muito propícia porque é dirigida ao pai de família, né? Os servidores do pai de família vieram e disseram. Essa palavra, esse evangelho de hoje, é uma parábola do reino de Deus, né? E como São João Paulo II nos diz, o matrimônio é a grande parábola do reino de Deus. A família, essa grande parábola. Então, essa parábola de hoje que Jesus nos conta do trigo e do joio, vai nos ajudar muito. Nós que precisamos todo dia estar buscando a restauração da nossa família.
que com o passar do tempo nossa família vai tendo um desgaste, né? Nosso matrimônio vai tendo um desgaste, correria, um certo desleixo, um descuido. Então, que essa parábola, que esse evangelho de hoje nos ajude. Mas Jesus já começa falando aqui que foi semeado boa semente em seu campo. Não é o que está escrito ali no versículo 24? Uma boa semente. E essa boa semente, como Jesus falou, é uma boa semente. É boa desde a origem. Não há defeito na sua origem, nessa semente. Mas o inimigo veio na hora que estavam repousando e ali ele semeou o joio. O inimigo, o que mais ele tenta passar para nós, casais, é que a família não é uma semente boa. É algo que foi inventado. Que a família é uma semente ruim. Que depois que você casou, você começou a ter dívidas, você começou a ter mais conta para pagar. Né? Quando você começou a namorar, você já gastou o dobro que você gastava, você comeu X, né, Reginaldo? Gastava 20 com X de salada, começou a gastar 40, veio a Tchelle começou a gastar 60, e assim foi, né? E mais a família, às vezes leva a sogra junto comer, né? E assim vai. Então, o inimigo quer tentar colocar na nossa cabeça que família é uma semente ruim, não é semente boa, tá? Mas Jesus nos fala aqui que a semente é boa. E tanto é boa que olhe quantos casamentos, por mais dificuldade que esteja do nosso povo casar, olhe quantos casamentos ainda acontecem, né? Hoje à tarde nós estávamos reunidos ainda com um casal, que está com data marcada, estava lá, né, ajudando a escolher canto para o casamento, leitura para o casamento e conversando o que é o sacramento do matrimônio com esse casal. Então, tivemos essa experiência hoje à tarde ainda. E olha só, nós precisamos ter essa ideia, nós precisamos ter não uma ideia, ter uma certeza que o matrimônio é semente boa. A semente é boa, é algo bom no nosso matrimônio. E tanto é que no Catecismo da Igreja Católica vai confirmar para nós que o matrimônio é o que? No Catecismo está escrito que é um dom de Deus. É um dom de Deus. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus já tinha um projeto de matrimônio. Então, é dom de Deus. Ou seja, é projeto original de Deus. Algo sonhado por Deus. Algo que saiu do coração de Deus. Então, foi feito na intenção original de Deus. Se nós temos algo, por exemplo, essa caixa de som, ela foi feita para ter um alto-falante, para sair som, né? Os meninos estão na música, escutam aqui, essa outra caixa nós escutamos, mas ela foi feita para som. Se eu colocar ela lá fora, na chuva, para colocar um vaso de flor em cima dela, a caixa vai o quê? Vai estragar, vai se deteriorar, porque não é o projeto original para ela. O projeto original é ela sonorizar. Não é ela ser um suporte um vaso de flor lá fora na chuva. Vai estragar, a madeira vai inchar, o alto-falante vai queimar. Então, o matrimônio, a família, é projeto original de Deus. Foi feito na intenção original. E olha só, o ser humano, homem, mulher, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, família não foi reaproveitamento. Pode ser que essa caixa de som, um dia ela queime, não tenha mais como reaproveitar ela, daí tudo bem, eu vou colocar ela ali, vou colocar um vaso em cima, vamos abrir a caixa de som, encher de terra, plantar uma flor, vamos reaproveitar, né? Mas família não é reaproveitamento, é projeto original de Deus. Não é assim, já que estavam andando aí juntos, né? Resolveram ficar juntos, beleza. Não, Deus sonhou com a família, Deus sonhou com o matrimônio, é projeto dele. E olha só, Adão e Eva, eles não foram criados para ficarem lá no paraíso, eles viviam no paraíso, né? No jardim do Éden. Já escutou sobre Adão e Eva? Sim. Sim? Está em que livro da Bíblia? Apocalipse? Então, está lá no Gênesis, né? Adão e Eva foram criados lá no paraíso, não só para ficar brincando lá peladinhos no paraíso, um olhando para o outro. Deus já criou eles prontinho, com todos os recursos. Porque
Na Bíblia mesmo, está ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, você vai ver lá que o próprio Deus diz que multiplicai-vos, diz, né? Vivei, vou achar aqui para eu, deixa eu marcadinho aqui, Gênesis, aqui ó. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, disse assim ó, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra, submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, e assim continua. Então, Deus criou Adão e Eva, Deus fez o corpo masculino e feminino perfeitos, perfeitos, Ele sonhou perfeitamente com cada um, do jeitinho que cada um foi feito, o homem e a mulher. Não criou meio homem nem meia mulher, criou o homem e a mulher. Então, e olha só, Deus criou primeiro o homem, né? Primeiro Adão. Depois Ele criou a Eva. Ele tirou um pedaço da costela do Adão e criou a Eva. E olha só, a Bíblia mesmo vai dizer que o quê? Adão gostou muito. Adão gostou muito da Eva. Era algo que ele não conhecia, mas que já sonhava, né? Aí disse, agora sim, né? Agora o Senhor caprichou para mim aí, né? Então, Adão gostou muito, vale. Mas olha só, Deus não fez Adão e Eva só para eles ficarem lá no paraíso, brincando, correndo um atrás do outro, ou coisa assim, né? Mas daí a gente se pergunta, mas Adão e Eva, eles tiveram um encontro sexual somente depois do pecado original? E fica essa dúvida, né? Eles só tiveram os filhos depois, mas daí eles tiveram um encontro. Aí foram fazer essa pergunta para São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos, o maior teólogo que a igreja já teve, hein? Ele escreveu a Suma Teológica, São Tomás de Aquino. E segundo o Padre Paulo, né, no curso que a gente assistiu dos temperamentos, ele era um fleumático. Com tudo a fleuma, com toda a calma, a paciência, o maior teólogo que a igreja já teve. Olha só. Então perguntaram para ele assim, Tomás, será que Adão e Eva se uniram sexualmente no paraíso? Aí Tomás pensou. Aí o que ele respondeu? Se não se uniram, foi por falta de tempo. Mas, se eles se uniram, foi a melhor de todas as vezes. Já pensou no paraíso? Seria a melhor de todas as vezes. Mas São Tomás assim mesmo não respondeu a pergunta. Ele deixou essa interrogação. E nós também ficamos, né, com essa interrogação. Se pense bem, se nenhum teólogo Tomás de Aquino conseguiu responder, nós também não vamos responder. Mas a gente tem, né, essa certeza que Deus fez tudo muito bem feito. A intimidade e a sexualidade, segundo São Tomás, eu vou falar mais depois, né, é uma coisa muito boa. É um projeto original de Deus. Tanto é que está escrito no Gênesis que depois que Deus criou o homem e a mulher, o que Deus disse? E Deus viu que tudo era muito bom. Quando Deus vai criando lá, Ele vai dizendo, e Deus viu que tudo era bom. E quando Deus criou o homem, viu que era bom. Criou a mulher, viu o homem e a mulher, viu que tudo era muito bom. Vai achar lá Gênesis 1:31, vai estar lá. Viu que tudo era muito bom. E o homem e a mulher é o projeto mais bem acabado de Deus. É o ponto final da criação de Deus. É o ponto final. É a obra-prima. É o máximo da criação de Deus. Ali é o ponto final da criação. Ele tinha criado tudo, criou o homem, criou a mulher, ponto final. Mas também é um ponto de exclamação, um ponto belo, porque o próprio Deus, Ele mesmo se contempla. Ele vibra, Ele se alegra, porque Ele viu que era tudo muito bom. Então imagina se nós mesmos não temos que contemplar essa criação de Deus, né? Ele mesmo viu que tudo era muito bom.
Então, maior que a alegria de Adão quando viu Eva, sua companheira, foi a alegria de Deus quando Deus viu Adão e Eva, o homem e a mulher. Aí a gente começa a ver assim, é o projeto dele mesmo, né? Como Deus foi pensando em tudo, e tudo vai se encaixando, né? E no próprio catecismo da Igreja Católica também, ele vem nos lembrar que o matrimônio, ele abre as portas da nossa Bíblia e fecha as portas da nossa Bíblia. Se nós pegarmos Gênesis, ali 1:26, que Deus vai criou o homem e a mulher, nós vamos pegar lá em Apocalipse também, que vai falar do matrimônio, Apocalipse 22, você vai pegar a sua Bíblia lá, a última página, então ele marca a primeira página da Bíblia e a última página da Bíblia. Então o matrimônio abre e fecha as portas da Sagrada Escritura. Interessante, né? Como Deus faz tudo certo. Como que nós vamos achar que Deus errou em alguma coisa, né? Então, o próprio São Paulo vai dizer o que daí do matrimônio? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Dando seu sangue na cruz. Então, o matrimônio não é um castigo, não é um erro, não é uma semente ruim, é uma semente boa. Mas às vezes fico pensando, né? Às vezes a pessoa vem e nos pergunta, a gente às vezes vai conversar com um casal, às vezes vem aquele nosso amigo lá no trabalho e diz assim, mas como assim, ó? Você foi plantado uma semente boa, como diz essa palavra aqui, como que veio o joio? Como que veio o joio? Como que vem tantas dificuldades? Como que o nosso matrimônio... você vem dizer que a semente é boa porque você não foi lá em casa. Lá está cheio de joio, parece que a nossa família é só um joio, não tem trigo nenhum, não tem nada de bonito. O marido que está na bebida, a mulher que não para de fofocar com a vizinha, não para de acusar um, acusando o outro. Minha mulher é pura, é um joio puro. Como que a semente é boa? Como que se explica isso, que a semente é boa? A resposta é a mesma resposta que Jesus disse em nome do pai da família, quando perguntaram para ele. O pai da família disse o quê? Foi o inimigo que fez isso. Foi o inimigo. E olha só, no versículo 25 vai dizer assim: na hora, porém, em que eles repousavam, veio o inimigo. Você acha que esse repousavam, você acha que isso é uma hora que eles estavam dormindo, que eles estavam repousando lá, descansando na cama, que eles estavam bem descansados, veio o inimigo e semeou o joio? O que aconteceu? Não era uma hora que eles estavam bem descansados, não. Ele veio naquela hora em que a gente começou a repousar, quando a gente foi deixando, esquecendo o relacionamento, se esquecendo de um cuidar do outro, o esposo se esquecendo de se cuidar, de estar pronto para a esposa foi esquecendo. Eles não estavam dormindo, não, eles estavam acordados, mas começou a mornidão do dia a dia. Vai passando o tempo, não se cuida mais, não compra nem uma cueca nova. A gente vê, às vezes passa nas casas e nos varal de roupa, a gente vê, né, como é que está a situação muitas vezes. As peças íntimas estendidas lá, né? A cueca velha está só um cós, não tem mais nada, né? As carçolas sem elástico, e assim vai, né? Enquanto o casal vai repousando, o que acontece? O inimigo vem e planta joio. Ali ele vai achando essa brecha e ele vai plantando o joio. E daí o marido vê aquela moça secretária que atende lá, que vai sempre perfumada, com uma linda roupa, seus cabelos brilhosos. Ela está lá trabalhando na mesma empresa que ele. Nossa, ela está todo dia assim, arrumada, pronta.
Aí você vê, chega em casa, tua mulher tá lá com o cabelo que é uma graxa, não se ajeita mais, não rapa o sovaco, não faz as unhas, não lixa o calcanhar, assim vai. Não tira mais o bigode. E o marido continua o mesmo, não corta as unhas do pé, vai deitar, arranha a mulher, e assim vai, né? E olha só, o inimigo vem, como diz a palavra aqui, ele veio, semeou o joio no meio do trigo. Por que no meio? No meio do trigo. Porque Jesus disse: se 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei no meio de vós. O inimigo quer imitar Jesus. Ele quer estar no meio de nós. Então ele chega e planta no meio. Mas daí diz o quê? No meio do trigo e partiu. Plantou ali no meio, partiu. Por que ele partiu, Gabriel? Não ficou no meio do casal. Estava lá na cama, chegou no meio, plantou e partiu. Partiu porque a hora que o marido e a mulher lá estão se dando mal, que fosse dar um pá na cara dela, ia acertar nele, que estava no meio dos dois, né? Ele partiu e ó, o inimigo é astuto demais. Dizia o Padre Léo, encardido, né? Ele é demais esperto e ele sabe tudo o que você gosta. Então, no meio do casal, muitas vezes vem esse inimigo e planta esse joio. Meu pai dizia uma coisa muitos anos atrás, eu sempre lembro disso, e ele me ensinou. Ele disse assim: casal que dorme um de bunda pro outro, o inimigo vem e dorme no meio. Ele sempre dizia isso. Antes de eu casar, ele dizia isso já. Marido e mulher que dorme um de bunda pro outro, o diabo deita no meio. Eu fiquei, nossa, pesado isso, né? Aí quando eu casei, disse assim: Josi, me abrace bem aqui. Aí, né, estudando essa palavra, é ou não é o que diz aqui? O inimigo veio, no meio, plantou o joio, partiu. Eu não posso ficar de bunda não para minha esposa. Eu preciso estar junto. E olha só, ele plantando, semeando no meio, o que ele acaba fazendo? Quando ele semeia algo no matrimônio, a gente começa a enxergar as coisas com uma lupa. Porque no começo do nosso casamento, tudo era muito bonito, né? A gente não andava repousando. A gente não andava assim, esquecido um do outro. Tudo era muito bom. Tudo era novo, né? Você chegava do serviço bem na hora. Era sempre um homem bem ativo, uma esposa bem ativa, um cuidando bem do outro, e amorzinho aqui, amorzinho ali, né? Aí, o que acontece? Foi passando o tempo, e o encardido, safado, ordinário, vai colocando uma lupa e você vai começando a ver assim: poxa, mas ele tinha só aquele defeitinho, agora, meu Deus, cada dia pior, cada vez gatos mais pedindo. Não é por peinar na cama, e assim vai, né? Começa a achar tudo quanto é coisa. Aí você trabalha com um colega lá assim que não está sempre perfumado, sempre cheiroso. Você pensa assim: nossa, essa mulher nem soltar. Gases não solta, está sempre perfumado. Se engana. Ela se arruma assim para ir trabalhar. A sua esposa que está lá dando a vida, você não consegue enxergar ela. Aí a gente pega, o inimigo coloca uma lupa para você enxergar só os defeitos. Só os defeitos da esposa, só os defeitos do esposo. E uma lupa a gente pode realçar também as qualidades. Mas o inimigo, como ele coloca na nossa mente que a semente é ruim, você só enxerga as coisas ruins. Não consegue mais enxergar coisa boa de jeito nenhum. E ele se aproveita. Se aproveita às vezes do nosso soninho, do nosso repouso, do nosso descuido. E ali ele vai plantando, vai plantando, vai plantando. E a nossa família vai o quê? Se destruindo, vai se desgastando cada dia mais. Por isso, você ainda que não casou, você jovem que namora, vocês jovens que estão sonhando com um matrimônio, é tempo já de conversar sobre isso. De conversar, de saber, porque é para a vida toda. São João Paulo II, ele escreveu Familiares Consórcio. Ele escreveu para as famílias, uma encíclica para as famílias. E
nessa encíclica, no número 56, vai dizer assim para nós: o matrimônio é uma realidade dinâmica que se realiza dia a dia. É dinâmica. O que é dinâmica? O que é dínamo? O dínamo que faz gerar luz, né? Vai gerar força, vai gerar energia, né? Então é algo dinâmico que se realiza dia a dia, ou seja, todo dia. Então por isso que às vezes perguntam assim: nossa, que dia que foi o dia do matrimônio de vocês? A gente vai lembrar lá da data, 25 de novembro de 2005, quando eu casei. Não, o nosso matrimônio é hoje. Porque se eu não pegar na mão da minha esposa e dizer para ela todo dia: eu te aceito como minha esposa, eu não vou aguentar, nós não vamos aguentar. Certo? Que eu não vou pegar todo dia na mão da Josi e dizer assim: Josi, eu te aceito como minha esposa, hoje, sempre, todos os dias da minha vida, na saúde, na tristeza. Não, mas na prática você vai ter que fazer isso. Na hora que ela está lá assim, ó, tinindo, porque eu não enxerguei o pano sujo no tanque, porque eu entrei com os pés sujos na garagem, que ela acabou de passar pano, que ela vira os tamancos lá assim, eu preciso dizer para mim mesmo: Josi, eu te recebo hoje, como minha esposa, na saúde e na doença, na limpeza e na sujeira, todos os dias. Pode até dar uma pausa. Todos os dias da minha vida. É assim, o matrimônio é isso. É nessa hora que eu preciso pegar na mão dela e dizer que eu recebo ela. Porque tem horas que você quer matar. Tem horas que você quer pegar e estrangular a pessoa que está do seu lado. É ou não é? Então, porque assim, a esposa parece que ela tem um olho atrás, um olho do lado, nas costas, assim, né? Tudo. Esses dias eu lavei a louça, deixei tudo bonitinho, eu guardei tudo. Meu Deus, não tinha nada fora do lugar. Aí eu fui pegar um docinho, aquele miserável daquele docinho, ele soltou uns brigadeirinhos, e soltou, né, no chão, aqueles pretinhos lá, granulado. Mas eu não vi que o homem tem uma dificuldade na visão que é enorme, né? Ligeiro que ela vinha vindo. Deu tempo de eu engolir. Que não é pra comer doce também. Aí, deu tempo de eu engolir. Ela chegou, viu? Disse assim, viu? A louça tudo pronto. E esse granulado no chão? Disse, meu Deus do céu! Ela entrou só na porta e chegou o granulado do lado de cada cozinha assim. Eu disse, nossa! Como é que caiu ali, né? Meu Deus, sabe que foi de antes? Ela foi nada, estava limpo até agora. Então a mulher tem isso, né? E o homem não consegue enxergar. Às vezes o homem não consegue enxergar nenhum corte de cabelo da mulher, né? Não consegue enxergar que ela tirou as sobrancelhas, que ela fez um penteado diferente. Então a gente precisa, né, homens, ter essa visão, pedir a Deus a graça, uma visão espiritual, uma visão física melhor, né? Uma visão do coração. A gente precisa pedir essa graça para Deus, porque a gente tem essa dificuldade, né, de enxergar, né? Então, eu preciso fazer na prática todo dia. Eu te recebo por minha esposa. E assim, minha esposa, né? Eu te recebo, meu esposo, todo dia da minha vida, na alegria, na tristeza. Isso a gente falou lá no altar, lá na igreja. Então, senão o encardito entra e semeia no meio do casal o joio. E o joio se parece muito com o trigo. Aqui nós não vemos muito, porque mais é para a região da Terra Santa, né? O joio. Porque ele é algo muito parecido com o trigo, que a gente não consegue, na hora lá assim que está nascendo o trigo, não consegue. Se você ver está lá no Google foto lá do joio com o trigo, você vai ver que não consegue às vezes difundir muito bem o que é o trigo, o que é o joio, né? E então o encardido pega isso porque ele quer confundir a nossa cabeça com algo que é parecido com o matrimônio. Então ele pega essa aparência de matrimônio e ele vai semeando na nossa cabeça, vai semeando ali, ele vai colocando, né, muitas coisas.
Faz tempo que vocês não se encontram na cama. Aí aparece aquela moça bunduda dando trabalho, bonitona lá, grandona. Eles já começam assim, mas olha, aqui pode ser mais fácil, aqui pode ser assim, aqui pode ser assado. Ele vai confundindo a cabeça, né? Ela me trata muito bem, lá em casa eu tenho levado um espataço. Então o inimigo tem isso, ele vai colocando esse joio. Ele vai colocando alegria para você, talvez na bebida, vai colocando alegria para você na pornografia, ele vai colocando alegria para você em comer demais, esquecer de cuidar do teu corpo, que é templo do Espírito Santo. O inimigo age naquilo que ele vai vendo, que ele te conhece muito bem, ele te conhece demais. E olha só, Jesus, lá nas bodas de Caná, naquele casamento, lá foi onde Jesus transformou o casamento em sacramento, onde Jesus transformou a água em vinho. Lá o que, você lembra dessa passagem na Bíblia, né? São João, capítulo 2, lá o chefe da festa, o chefe dos garçons lá, chegou para o noivo e disse assim, olha, parabéns, você é costume servir primeiro o vinho bom, depois se os convidados estão embriagados, servir o menos bom, o vinho ruimzinho ali, eles já estão bêbados, né? Mas você guardou o vinho bom até agora, parabéns, falou para o noivo, né? O vinho que Jesus transformou, água em vinho. O vinho estava muito bom. Ali a gente entende o que? Jesus estava falando do sacramento do matrimônio. Porque o matrimônio, ele precisa ser isso. Primeiro, o vinho bom. A gente namora, o cara está sempre arrumado, escova bem os dentes, não tem aquele bafão, né? Está sempre se cuidando para não ter aquele bafo. Inclusive tem as pessoas que têm bafo enorme. É sempre bom a gente chegar e avisar, que as pessoas não sabem, né? Anda com o tic-tac no bolso, um house, alguma coisa assim, né? Dá para o amigo ali, amigo. Então, o começo, né? Matrimônio é servido sempre esse vinho bom. E olha só, vai cuidando, vai tendo carinho, mas depois vai servindo o vinho menos bom, vai relaxando, vai se descuidando, vai achando reunião do trabalho para chegar em casa mais tarde, para não conviver tanto com a família. E às vezes a gente tem que também estar ligado que a semente do joio às vezes pode ser até um familiar nosso. Um familiar que pode ser esse joio. Pode ser a sogra, né? A sogra é algo que às vezes, né, vira piada, né? Mas por quê? Porque na Bíblia está bem claro. O homem deixará pai, mãe, se unirá à sua mulher. Deixará pai, deixará a mãe, deixará a sogra, deixará a sogra e se unir no casamento. Então, o casal precisa disso. Se o casal viver na mesma casa que sogro e sogra, não vai conseguir viver bem o seu matrimônio. Pode estragar o seu, pode estragar do sogro e da sogra também. A palavra é muito clara. O homem deixará pai e deixará mãe. É preciso ver que está formando uma família nova. É algo novo. Por isso que diz, né, que em casa que é casa. Então, e até para sogro e sogra, aqui a gente já tem sogro, já tem sogra, né? Que a sogra, em vez de ficar tratando às vezes como um inimigo, adota um filho. Tenha isso no coração. A sua nora não é um inimigo, é uma filha que Deus lhe deu. O seu genro não é um inimigo, é um filho. Escute, dê atenção, abrace, não fale mal. Que às vezes tem uma sogra danada, né? Que tem ciúme do filho que largou dela, pegou a moça, casou com a moça. Então, porque a hora que o casal tiver dificuldades, eles vão procurar quem? Eles vão procurar a família, o pai e a mãe. Ali é a hora do pai e a mãe escutar, deixar desabafar, deixa falar, deixa transbordar a raiva que está, escuta.
Não vai já querendo tomar partido da filha, do filho, já vou ligar pro genro, ligar para a nora. Você é um caco, você não fez isso, fez aquilo. Não, escuta. Todo casal precisa também ser escutado. Porque um casal, depois com meia palavra, já se entende. Depois de uma discussão. Mas uma palavra que a sogra falou, leva muito tempo para perdoar. Sem perdoar, né? Então, tomar cuidado com isso. É preciso a gente saber aonde a gente vai conseguir desabafar. Por isso que a família também precisa ser esse lar, né? A gente precisa soltar aquilo que nos prende, que muitas vezes a gente tem situações, às vezes o marido não consegue falar para a esposa nem da situação financeira que está tendo. Está numa situação difícil financeiramente, mas não consegue partilhar com a esposa. E ali começa esse sofrimento. Assim como a gente precisa, né, o nosso intestino precisa soltar as flatulências, né, da nossa barriga, nós precisamos soltar os flatos do nosso coração. Nosso coração é cheio de coisa. Por isso, feliz de quem tem uma família, uma esposa que chega em casa e consegue conversar, consegue desabafar. Feliz de quem tem também uma comunidade que a gente pode vir aqui também e conversar como irmão, rezar junto com esse irmão. Nós falávamos aqui no início, né? Como é bom a gente rezar junto, comunitariamente. Então, nós temos que tomar cuidado porque nós somos um misto de trigo e joio, mas não pelo projeto original de Deus. Pelo projeto original de Deus, nós somos trigo puro. É enquanto nós estamos repousando, como diz a palavra, estamos descuidados, o inimigo vem e planta o joio. Então, nós precisamos saber aonde nós estamos arrancando e colocando o nosso joio. Aqui diz na palavra que o Senhor da família lá disse: arrancai primeiro o joio no tempo da colheita. Direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-lhe feixes para o queimar. Nós precisamos levar os nossos joios para a confissão. Nós precisamos levar os nossos joios lá. Lá o Padre é a imagem de Cristo, é a pessoa de Cristo. Levar para as confissões. Nós precisamos levar a nossa família para a Santa Missa. Nós precisamos ir para a igreja. Nós precisamos viver em comunidade. Senão nossa família vai só se fechando, se fechando, se fechando, e nós vamos morrer sufocados. Então, nós precisamos disso. Como está aqui na palavra. Aí eu vou atar e vou queimar lá no confessionário. Eu vou queimar lá porque Jesus lá vai queimar todos os meus pecados. Porque Jesus lá vai... Eu começo a viver uma vida nova. O sacramento da confissão é um sacramento de cura, de libertação. Então, quero convidar você nessa noite a nós estarmos com o nosso coração muito abertos para tudo isso que o Senhor vem nos falando, para essa palavra de hoje. Talvez você tenha lembrado assim, lá em casa parece assim que está uma plantação só de joio, não só trigo no meio, não, tem joio, mas é porque você só tem enxergado com essa lupa só as coisas ruins da sua casa, da sua família. E nós queremos pedir nessa noite, quero convidar você a ficar em pé, e nós vamos rezar com o Ministério de Música através dessa canção. Nós vamos rezar pedindo essa graça, pedindo que pela nossa fé, nós queremos ver a nossa família, que muitas vezes está aí arrebentada, machucada, mas nós queremos pedir uma ressurreição para a nossa família. Nós queremos pedir que tudo isso que o Senhor foi falando para nós, que o Espírito Santo venha nos conduzindo, para que nós não sejamos os mesmos, e não seja você o inimigo que semeia o joio lá na sua casa. Então eu quero convidar você a levantar os nossos braços. E nós queremos nessa noite clamar ao Senhor,
clamar ao Senhor pela restauração da nossa família, pela restauração da nossa casa. Eu quero convidar você a ir falando, soltando a sua voz.